Mateus capítulo 13, no versículo 24, fala da parábola do trigo e do joio. Propôs outra vez a parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse: o inimigo que fez isso. E os servos disseram: queres que, pois, arrancamos o joio? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai e molho, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus falou que há dois tipos de pessoas: joio e trigo. Olha o que a Bíblia diz no livro de, aqui ainda, Mateus capítulo 13, versículo 10. Então, despedido da multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são filhos do maligno. Olha só, há trigo e há joio. Os trigos são os filhos de Deus, os joios são os filhos do maligno. Não se engane. Nessa terra tem o filho de Deus e os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade. E lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A Bíblia diz que os agricultores falaram: vamos arrancar o trigo, vamos separar, vamos arrancar o joio do trigo. Aí o dono da plantação falou: não, o joio ele é tão parecido com o trigo que você não sabe qual é o joio e qual é o trigo. Ele parece muito com o trigo, o joio. O filho do maligno, ele parece com o filho de Deus. Eles crescem junto dentro da igreja. Então, o agricultor falou assim: não pode arrancar, não, tem que deixar os dois crescer juntos. Só que os anjos que vai fazer essa separação. Aí, mas você é inteligente. Você tem que parar e pensar: será que eu estou sendo joio ou estou sendo trigo? Mas só que o joio, ele não tem esse discernimento. Ele pensa que ele é trigo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, no versículo 10. Paulo chega para um homem e fala assim: ó, seu filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? A Bíblia diz que Paulo foi mandado para uma ilha para pregar o evangelho. E naquela ilha tinha um governador, um procônsul, uma autoridade, que ele queria ouvir a palavra de Deus, que Paulo foi ali pregar. Mas o seu amigo, que era um feiticeiro, não queria deixar o seu amigo, Sérgio Paulo, ouvir a palavra. Paulo olhou dentro dos olhos desse feiticeiro e falou: seu filho do diabo, cheio de todo engano, você vai ficar cego para você aprender. A Bíblia diz que na mesma hora aquele feiticeiro ficou cego. Paulo falou o que para ele? Seu filho do diabo. Há pessoas que ela é filha do diabo. Há pessoas que ela está no maligno. Mas há pessoas que ela é filha do diabo. Olha o que a Bíblia diz no primeiro livro de João, capítulo 5, no versículo 19. Diz assim, ó: sabemos que somos de Deus. Quem? Aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que já se batizaram, aqueles que faz parte da igreja.
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Presta atenção, o mundo já no maligno. O mundo está no maligno. E estar no maligno é uma coisa. Você ser do maligno é outra coisa. A humanidade está no maligno. Se a pessoa não conheceu Jesus ainda, se ela não recebeu Jesus ainda, se ela não se batizou, se ela não participa da igreja, se ela não toma ceia, ela ainda está no maligno. Mas ela está no maligno é uma coisa. Ela ser do maligno é outra coisa. Ela está no maligno porque ela quer. Porque se ela quiser, hoje mesmo, ela sai das mãos do maligno e vai para as mãos poderosas do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você está no maligno é uma coisa, você ser do maligno é outra coisa. A Bíblia diz que tem pessoas que ela está no maligno, e tem pessoas que ela é do maligno, e essa que é do maligno não tem jeito. Ela vai ser sempre do maligno. Você tem que ter inteligência. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Vós tem por pai o diabo, e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Jesus falou que os fariseus tinham por pai o diabo. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1 João, capítulo 1 João é perto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Nem todo mundo é filho de Deus, não, meu filho. Todo mundo fala assim, não, também sou filho de Deus. Não é, não. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso que Jesus veio na terra, para destruir as obras do diabo. Quem vive no pecado, quem vive na prostituição, quem vive na idolatria, quem vive no engano, na falcatrua, é filho de Satanás. Não deixe que ninguém te engane, não. Você tem que parar e pensar. As minhas obras é de um filho de Deus ou do filho do Satanás? Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 João ainda, no capítulo 2, no versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz, eu gosto de ler, porque o que importa é a palavra de Deus. 1 João, perto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Como que Jesus andava quando ele estava aqui na terra? Jesus andava no bordel? Jesus ia na casa da prostituição, num prostíbulo? Jesus estava dentro de um bar, enchendo a cara de cachaça? Jesus, ele falava palavrão, com a boca suja? Jesus bebia cerveja? Jesus se prostituía? Jesus tinha amante? Jesus tinha uma mulher em casa e outra na rua? Jesus fazia falcatrua? Falava mal dos outros? Caluniava os outros? Não. Então aquele que diz que está em Jesus deve andar como Jesus andou. Sabe como que Jesus andou? Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou fazendo bem. O crente, ele tem que fazer o bem. O trigo, ele faz o bem. O joio faz o mal. O joio fica dentro da igreja semeando contenda dos irmãos. Fica falando mal de todo mundo. Fica fazendo fofoca. Você tem que parar e pensar. Eu estou sendo filho de Deus ou estou sendo filho do Satanás? Eu estou sendo o joio ou estou sendo o trigo? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Passa essa palavra. Porque está cheio de joio dentro da igreja. Só vive caluniando, só vive falando mal dos outros, só vive fazendo fofoca. Cuidado, porque a trombeta vai tocar e o joio vai ficar. Só o trigo vai ser recolhido. Em nome de Jesus. Amém.